Boa noite, olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop Escola de Maturidade da Material Odres Novos. Estamos, assim, muito felizes com vocês aqui. Vocês estão participando, assim, de um marco na nossa vida, né? Nós estamos avançando um novo nível e nós queremos liberar isso tudo sobre a vida de vocês. Tá? Você que está aí, está ouvindo bem agora, né? Já resolvemos o problema da música aí, tá certo? Vai dando feedback para a gente, vai escrevendo aí nos comentários, né? De onde você qual a igreja que você congrega, a gente vai ler tudo depois, nós vamos estar aqui ligadinhos nessa próxima 1 hora, onde, assim, eu estou muito disposta a entregar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu estou muito animada, eu estou muito feliz com o que o Senhor tem gerado, sabe? E eu tenho certeza que, da mesma forma que essa matéria trouxe cura para o meu coração, ela vai trazer cura para a sua vida também. Então, vai colocando aí de onde você de qual cidade. A gente tem, assim, esse workshop tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava, do que a gente imaginava, e eu posso ver, assim, Deus cumprindo mais uma vez a sua palavra sobre as nossas vidas. Tem gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil nos acompanhando, então vai escrevendo aí nos comentários para a gente, tá bom? Lápis e papel na mão, Bíblia aberta do seu lado, e nessa próxima 1 hora nós vamos mergulhar fundo na palavra. Quero que você abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Nós vamos transmitir aqui alguns versículos para você que possa estar no trabalho ou não esteja de posse da sua Bíblia, mas você que está em casa e pode abrir a sua Bíblia, faça isso. Porque a memória visual, né? Você vai gravar muito mais daquilo que você anota, daquilo que você lê. Então, hoje nós estamos numa aula, né? Não estou aqui pregando, não. Você vai sentir como é mais ou menos a nossa sala de aula na Escola de Maturidade, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 9, versículos 16 e 17. Nós vamos estar lendo juntos. Você vai ler aí da sua casa, eu vou ler daqui. Tá? Antes de ler, eu já quero agradecer a Deus, sabe? Eu glorifico muito o nome do Senhor por tudo que está acontecendo. Quero agradecer também ao apóstolo Valdir, ao bispo Regis, por essa oportunidade. Eu sou muito apaixonada com essa igreja, porque essa igreja é um lar realmente, é uma família que para se pertencer. Né, eu me sinto parte dessa família, já tem 12 anos que eu congrego. Para quem não me conhece, né, meu nome é Luciana, faço parte aqui do lar agora, né, Antiga Fogo para as Nações, mas a gente continua com fogo no coração. Somos lar agora para tomar posse dessa identidade de família a qual o Senhor tem gerado aqui. Sou casada, quero agradecer também ao meu esposo, né, Juninho, por me apoiar tanto, as minhas filhas, Ana Luísa e Alice. A Ana estava aqui ainda há pouco, me deu um abraço e diz: mãe, já deu tudo certo, eu estou aqui te apoiando. E, filha, quero te agradecer, viu? Quero agradecer também a todo mundo que compartilhou, todo mundo que se inscreveu e que está aí acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, então, Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, está escrito assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe o vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e derramam-se o vinho, e o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu estava procurando algo que a Bíblia estivesse falando a respeito de jejum, e eu confesso para vocês que eu não entendi nada. Quando você vai ler o contexto, realmente fica desconexo a resposta que Jesus deu em relação à pergunta, né, que eles fizeram em relação ao jejum. Eles perguntaram a respeito de jejum e Jesus me responde isso: ninguém coloca pano novo em veste velha. Mas quando eu estava num processo de reestruturação interna,
eu mergulhei nesse texto por uma outra visão. E aí a Bíblia explica a própria Bíblia. E aí eu consegui ter uma clareza em relação a esse texto. Se você for olhar dentro da palavra, você vai ver em vários pontos você vai perceber o que significa veste. Né? Em Apocalipse, por exemplo, vai dizer que vi e alguns deles estavam vestidos de linho fino, e esse linho fino é atos de justiça dos santos. Né? E em vários textos você vai ver que as vestes significa ação, significa conduta, significa atos, né? Ações. E aí fica mais claro de você entender quando você olha o significado que a Bíblia dá, para que você possa entender o que Jesus queria falar. Jesus estava falando naquele momento, a respeito do jejum, inclusive, ele estava falando assim, olha, uma vida nova, né? Eu tenho para você uma vida nova através da veste nova. Você vai querer costurar uma veste velha ou vai querer vestir uma roupa nova? Todo mundo gosta de roupa nova, não é verdade? E Jesus tem roupa nova para nós. Só que nós estamos fazendo o quê? Preferindo a veste que a gente já tem, querendo costurar um remendo naquilo que está rasgado. E o que significa isso? Significa, quando você aceita Jesus, quando você se decide por Cristo, quando você entende que você é pecador, você está entendendo que as suas roupas estão rasgadas, que as suas roupas estão velhas, que as suas roupas estão sujas. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que o pai falou? Traga-lhe vestes novas. Ou seja, nós não podemos mais aceitar na nossa vida querer somente um remendo. Ou seja, aquilo que está errado, a gente querer costurar e maquiar, mas permanecer da mesma forma. Jesus está nos entregando uma vida nova. Jesus está entregando uma nova maneira de agir. Jesus está nos entregando uma nova maneira de viver. Se você for comparar esse texto com Efésios, quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no verso 22. Efésios, capítulo 4, o verso 22. Vai estar falando exatamente a explicação que eu acabei de dar aqui em relação a Mateus 9. Olha o que vai estar escrito. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir. O que é despir? Despir não é tirar a roupa? Olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, ou seja, tirar a roupa de velho homem, tirar a roupa velha, tirar a roupa rasgada, e que se corrompe com desejos enganosos e a serem renovados no vosso modo de pensar. E aí, depois que você despiu dessa roupa velha, você vai ficar nu? Você vai ficar desprotegido? De maneira nenhuma. Os versículos posteriores vão dizer assim, olha, a revestir-se, ou seja, vestir de novo. Revestir significa o quê? Revestir significa vestir de novo, do novo homem, criado para ser. Olha, está voltando lá no início, Gênesis 1 e 2. Revestir, vestir de novo, da forma que nós somos criados para ser. Como nós somos criados para ser? Semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Jesus está nos convidando, então, você que se decidiu por Cristo, precisa entender que a maneira com que você vivia antes não vale mais. Você precisa trocar de roupa. E que roupa você vai vestir? A roupa do novo homem. A veste nova que Jesus tem para você quando você voltou para casa. E que veste é essa? A veste que você vai ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Agora eu sou cristã, agora eu tenho Jesus no meu coração, o que eu devo fazer? Eu devo orar? Eu devo ler a Bíblia? Eu devo jejuar? Não somente isso, porque isso seria colocar remendo em roupa velha, remendo novo em roupa velha. Ler a Bíblia, se alimentar da palavra, orar, ter um tempo de relacionamento com Deus, jejuar, matar a sua carne, isso é roupa nova. Mas você vai, tem muita gente, presta atenção nisso, olha, tem muita gente pegando essas práticas religiosas, que é o remendo da roupa nova, do pano novo, que Jesus vem trazer para nós, porque jejum, oração, palavra faz parte da nova maneira de viver, do novo modo de viver, sim ou não?
E aí tem muita gente pegando isso daí, querendo incorporar na sua velha maneira de viver. Isso é colocar remendo novo em pano velho. Não vale. Você precisa mudar, nós precisamos mudar. É a nossa conduta diante do Senhor. Está falando de ações. E quando Jesus estava falando isso aqui, eu acredito que Jesus estava virando para os fariseus, sabe? Dando essa palavra, ele estava olhando para os fariseus. Ele estava dizendo, olha, não adianta você viver da mesma maneira, sem santidade, sem justiça e sem verdade, e incorporando as práticas religiosas. Mas a continuação do versículo, eu acredito que Jesus virou para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Por quê? Eu entendo que Jesus estava falando de uma maneira mais profunda. Ele vai dizer assim, olha, nem se põe o vinho novo em odres velhos. Do contrário, vai se romper os odres e vai se derramar o vinho, e as duas coisas vão se perder. Ou seja, Jesus tem um vinho novo para nós. Jesus tem algo novo para nós. Jesus tem um evangelho para nós, boas notícias para nós. Só que nós não podemos mais ter a mesma mentalidade. Você sabe o que é um odre? No nosso e-book, você que ainda não baixou, você pode entrar no canal do Telegram, Escola de Maturidade, ele já está lá. Se você não recebeu por e-mail, você vai ver, eu fiz questão de colocar uma fotozinha lá do que é um odre. Um odre era um recipiente que era usado para carregar vinho, leite, água. Eles não tinham Tupperware, né? Então, o que eles faziam? Pegavam um animal, cortava as patas do animal, costurava, tirava tudo de dentro do animal, né? E uma das patas eles deixavam aberta para que seja a boca, né? Onde vai sair ali o líquido. E aquilo passava por um processo, né? Um odre novo, ele tinha elasticidade. Né? Ele tinha elasticidade. Então, quando se colocava um vinho, presta atenção nisso, ó, quando se colocava o vinho dentro do odre, o vinho ele passa por um processo de fermentação, né? Então, quando se coloca esse vinho dentro desse odre, o vinho ele vai aumentar de volume. E se o odre fosse novo, essa expansão, esse aumento de volume, o odre ia acompanhar, porque ele tem elasticidade. Agora, um odre velho, se colocando um vinho novo num odre velho, ele já perdeu a sua elasticidade. Então, ele não vai mais conseguir acompanhar a expansão desse vinho. Agora, preste atenção no que quer dizer isso. Se você coloca um vinho novo dentro do odre velho, o odre velho ele não vai conseguir acompanhar essa expansão do vinho novo, ele vai se romper. E o que você vai perder? O que você vai ter ali? Você vai perder tanto o vinho quanto o odre. Vai haver um desperdício ali. E neste momento eu acho que Jesus estava falando, sabe, para os discípulos. Jesus estava falando especificamente para os discípulos que já tinham entendido essa nova maneira de viver, mas eles ainda estavam pensando da maneira velha. E quando você coloca o evangelho de Jesus na nossa maneira velha de pensar, e eu digo maneira velha, uma maneira secularizada, é o que exatamente vai dizer em Romanos 12:2. Não vos conformeis, não vos amoldeis, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Então, se você entende que Jesus tem algo novo para nós, você precisa entender também que a sua maneira de pensar, a forma com que você recebeu valores, a forma com que você recebeu princípios, a forma com que você recebeu, coisas que vão pautar a sua caminhada já não vale mais. Você vai ter que rever tudo diante de um filtro, e esse filtro é a palavra de Deus. Escreva aí nos comentários se você está conseguindo acompanhar. Eu vou ler aqui daqui a pouquinho. Vou ler aqui o que vocês estão escrevendo aí, tá bom? Se ficar alguma dúvida, também você pode colocar aí para nós vamos ler aqui para você. Vamos lá. Seguindo isso, nós temos aqui algo que foi muito forte para mim, algo que fez parte da minha vida, e o que eu estou ensinando aqui para vocês,
tudo que o próprio Senhor ministrou ao meu coração diante de um tempo de muito crescimento. Amanhã eu vou contar um pouco do testemunho onde surgiu essa palavra, você vai entender, é imperdível esses 2 dias. Mas quando se fala sobre renovação de mente, eu vou para Provérbios. Eu vou para Provérbios 4, 23. Anota aí para você ler. Se você é rápido para abrir, abre também Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 vai estar escrito assim: de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração. De tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração. Mas eu gosto muito do que vai dizer a tradução NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Vai dizer assim, olha: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Muito forte isso, né? Vou dizer de novo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Queridos, nós como cristão, nós aprendemos a edificar o nosso espírito. Nós aprendemos que nós precisamos ativar o nosso espírito. Nós aprendemos que devemos buscar o batismo no Espírito Santo, porque através da oração em língua nós vamos ser edificados. Sabe, nós aprendemos como cuidar do nosso espírito, ativar o nosso espírito através das práticas, disciplinas espirituais, oração, palavra, jejum. Nós sabemos muito bem como ativar o nosso espírito. Nós sabemos também cuidar do nosso corpo. Nós sabemos que se eu quero cuidar do meu corpo, eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso ir para a academia, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ter boas noites de sono. Nós sabemos isso de cor. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim, que nós devemos apresentar a Deus irrepreensíveis, ou seja, sem nada que venha chamar a atenção, né? Que venha ter repreensão. Precisamos entregar para Deus irrepreensíveis o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Como eu disse, nós sabemos muito bem como edificar o nosso espírito e o nosso corpo. E como cuidamos da nossa alma? E a alma aqui, eu quero dizer, o centro das suas emoções. Lembra de Provérbios? De tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração. A Bíblia não está falando do órgão coração. A Bíblia está falando dos seus pensamentos. Por isso que eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje, por causa disso, porque ela traduz bem o que está querendo dizer. Porque se eu estivesse falando só do coração, eu ia reduzir gordura, né? Não poderia comer uma picanha gordurosa, eu não poderia comer, vou dizer, aí, porcarias, não é? Se eu quisesse cuidar só do meu coração, colesterol, essas coisas não posso. Mas o que a Bíblia está dizendo não é guardar o coração órgão, é guardar o coração mente. E nós não cuidamos da nossa mente, nós não cuidamos da nossa alma, nós não fazemos ideia de como que nós vamos cuidar dos nossos pensamentos. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. Eu costumo dizer para quem anda comigo assim, ó, pense sobre o que você anda pensando. Dessa forma, você vai aprender a cuidar da sua mente. Sabe por quê? Porque você não vai aceitar mais qualquer pensamento. A maioria dos problemas que se atende num gabinete pastoral, queridos, ele não é de ordem espiritual. Eu sou pastora já há 9 anos. 9 anos que eu fui consagrada pastora, mas desde da minha adolescência eu já tenho esse chamado na minha vida, então eu já exerço antes, né, antes mesmo de ter ali o óleo derramado sobre a minha cabeça. Eu trabalho com aconselhamento há muitos anos, e a maioria dos atendimentos, gabinete pastoral que a gente tem, não são problemas espirituais, são problemas de ordem emocional. Sabe, eu vejo pessoas com potenciais incríveis, e não deslancham. Por quê? Porque não cuida das suas emoções, porque não sabe, não faz ideia como cuidar. E Odres Novos vem exatamente trabalhar neste ponto, sabe? O Regi gosta muito quando eu falo isso, que uma das coisas que eu aprendi, que antes o QI era muito importante, né? As empresas empregavam umas pessoas que eram inteligentes, tinha teste de QI até.
né? Quanto mais elevado o QI, mais oportunidades você tinha. Hoje, eu quero te dizer que o coeficiente intelectual ele é muito menos importante do que o coeficiente emocional. Uma pessoa, para ser contratada numa empresa hoje, ela não precisa ser o melhor naquilo que ela faz. Ela precisa aprender a trabalhar em equipe. O mercado mudou, o mundo mudou, e todo mundo já está absorvendo aquilo que Jesus estava nos ensinando há muito tempo. Sabe, e chegou o tempo, eu creio que chegou o tempo desse derramar do Espírito Santo, porque por muito tempo também nós dizíamos, aprendíamos na igreja que nós tínhamos que matar a nossa alma. Esse cristão é almático, a alma é sempre tratada de uma forma degradante, vou dizer assim, né? Pejorativa, que é a palavra que eu queria dizer, de uma forma pejorativa. Falar em alma é falar de mundo, e não é verdade. E não é verdade, não tem como nós negligenciarmos aquilo que sentimos. O que nós precisamos é trazer aquilo que sentimos à servidão de Cristo. Você consegue entender? Vai escrevendo aí nos comentários, depois eu vou fazer questão de ler tudo, né? Essa aula vai ficar salva, tem muita gente que pediu, e nós vamos fazer isso, né? Eu creio que vai vir muita coisa boa por aí, mas eu quero que você pense a respeito disso, a forma com que você cuida dos seus pensamentos, a forma com que você cuida das suas emoções, sabe? Por que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos? Por que nós precisamos, então, ter esse cuidado de analisar aquilo que pensamos, de meditar naquilo que povoa a nossa mente? Por quê? Lá em Efésios 6, Paulo vai falar a respeito das armas, da armadura de Deus. Né? Paulo vai falar da guerra que o cristão enfrenta. E quando a gente para pensar em guerra, se você for olhar as armaduras, vai ter o capacete da salvação, vai ter a couraça da justiça e vai ter o escudo da fé. E quando ele fala sobre o escudo da fé, ele vai falar assim, com o qual vocês vão poder apagar os dardos inflamados do maligno. E o que são esses dardos inflamados do maligno? São nada mais, nada menos do que setas envenenadas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, presta atenção nisso, olha, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, você teme ao Senhor, existem anjos acampados ao seu redor. O inimigo ele não pode tocar. Porque Pedro vai dizer assim, olha, o inimigo anda ao derredor procurando a quem ele possa tragar. Ou seja, ao seu redor estão os anjos do Senhor. Ao seu derredor está o inimigo só esperando uma deixa sua para te atacar. Como o diabo não pode nos tocar, presta atenção, como o diabo não pode nos tocar, agora eu quero que você imagine uma cena, presta atenção. Imagina aí uma pessoa muito importante. Imagina o Bolsonaro andando numa rua. Bolsonaro, como presidente do país, ele sempre está cercado de quê? De seguranças, não é verdade? E ali ao redor dele estão os seguranças. Vamos dizer que alguém está depois desse segurança, ao derredor dele, né, tentando o atacar. Só que os anjos do Senhor são muito melhores que os seguranças do Bolsonaro. Então, entenda bem, ele não vai conseguir passar. Luciano Subirá fala assim, olha, o muro que nos cerca é muito poderoso de fora para dentro. Então, como o diabo não pode nos tocar, ele vai usar o quê? As setas. Imagina aí, um arqueiro consegue acertar alguém à distância, não é verdade? E que setas são essas? Onde essas setas vão parar? Essas setas vão direto para a sua mente. Essas setas vão direto nos seus pensamentos. Você sabe por quê? O diabo sabe, e nós estamos negligenciando essa verdade, mas a Bíblia já está dizendo para nós que as nossas ações, aquilo que fazemos é totalmente influenciado por aquilo que pensamos. Muito mais que isso. Aquilo que nós sentimos é totalmente influenciado por aquilo que nós pensamos. Então, funciona assim, olha, eu penso, eu sinto.
E porque eu sinto, eu faço. Anota isso, anota isso. Eu penso. Se eu penso, eu sinto. E o que eu sinto, eu faço. Não precisa o diabo fazer mais nada. Se ele lança um pensamento na sua mente e você absorve esse pensamento como sendo seu e dá vazão a esse pensamento, você já vai estar fazendo aquilo que o diabo queria que você fizesse. É muito forte isso. Faz um teste. Pensa aí, agora na sua casa, onde você está. Se já aconteceu isso com você. Estou em casa tranquila, feliz, acordei bem. De repente eu penso assim, ufa, estou tão cansada. Ou, nó, estou tão nervosa. Ou, ai, estou tão triste. E você nem sabe por quê. E você nem estava assim há minutos atrás, mas esse pensamento veio na sua cabeça. E aí você tomou aquilo por verdade, daí a pouco você está chorando, daí a pouco você está abafado, estressado. Você entende o que eu quero dizer? Quantas vezes, queridos, as pessoas já me contaram a respeito dessa experiência, estão tranquilos, estão bem, estão fazendo alguma atividade, vem um pensamento de morte, do nada. E que do nada é esse? Do nada para quem está desapercebido vivendo a sua vida. Mas o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Meu apóstolo sempre fala isso, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está ao seu derredor só esperando uma brecha sua, sabe? E é nessas horas, queridos, que eu quero ensinar você a usar o escudo da fé. O escudo da fé vai fazer isso, sabe? Ele vai apagar, ele vai tirar o veneno desses dardos inflamados. Por quê? Você vai combater as mentiras que vierem à sua mente, você vai combater com a verdade. Você vai combater com a sua fé, sabe? Você precisa aprender. Odres Novos vai ensinar, lógico que eu não vou conseguir falar tudo aqui, né? Eu estou passando assim muito rápido, nós vamos ter esse módulo presencial, então, se você tiver a oportunidade, faça a sua inscrição. Mas o que eu quero que você entenda é, você precisa identificar, sabe? Você precisa identificar esses pensamentos que não são seus. Ou muitas vezes até que são seus, mas você consegue controlar o seu pensamento. Uma mentira que o diabo sempre quis, ele fez questão de disseminar por aí, é que nós não temos controle do nosso pensamento, e isso é mentira. Você escolhe o que você pensa, a não ser que você esteja sem vigilância, sem esse entendimento. Mas com o entendimento você pode sim cercar os pensamentos e levar cativo, como a própria Bíblia vai dizer em Coríntios, você precisa levar cativo os seus pensamentos ao trono de Cristo. E por que eu preciso levar os meus pensamentos ao trono de Cristo? Porque os seus pensamentos afetam o seu corpo. A Sinara vai colocar ali para a gente Eclesiastes 11:10. Preciso agradecer aqui, viu? A Sinara, muito obrigada, minha amiga, porque a sua presença aqui fez toda a diferença nesse trabalho, para a realização desse sonho. Muito obrigada mesmo. Eclesiastes 11:10. Olha só, eu tinha acabado de ganhar uma Bíblia King James, que todo mundo que me acompanha, que anda comigo, sabe que é a minha preferida. A tradução dessa Bíblia, para mim, é a melhor, né, a mais próxima, a mais clara, a mais fácil de entender. E eu tinha acabado de ganhar minha Bíblia nova, toda empolgada, lendo, sabe, lendo a Bíblia, e eu abri em Eclesiastes 11:10, por um acaso, né? Acaso entre aspas, lógico. E eu li esse texto, eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Sabe? E quando eu terminei de ler esse texto, eu recebi um telefonema de uma moça que iria se casar no sábado. Isso era o início da semana. Ela iria se casar no sábado, e eu aquela pergunta de praxe, né? E aí, tá nervosa? Sabe?
e ela disse, Lu, eu estou uma pilha de nervos, a minha boca estourou toda. Quando ela falou isso, eu logo fui no texto de Eclesiastes. Sabe? Eu falei, então eu já sei. Eu já sei que esse acaso não existe e eu li esse texto porque Deus já sabia que você iria me ligar e eu preciso ler esse texto para você. Eclesiastes 11:10 vai falar assim, olha, afasta do seu coração a ansiedade e pare de fazer o seu corpo sofrer. Afasta do seu coração a ansiedade e pare de fazer o seu corpo sofrer. Olha o que a Bíblia está dizendo, afasta. Ou seja, é Deus que vai afastar? Não! Deus está já nos dando a deixa, olha, afasta do seu coração, tire dos seus pensamentos. Pedro também vai dizer no Novo Testamento, olha, lançando sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, não é Jesus que vai pegar a sua ansiedade. Não adianta você orar, olha isso, presta atenção. Não adianta você orar para Jesus tirar a ansiedade do seu coração. Pronto. Você precisa agir. Como que eu faço isso, Luciana? Amanhã nós vamos falar muito mais sobre ansiedade, mas presta bem atenção o que a Bíblia vai dizer. Afasta. Troca esse pensamento, tira isso daí da sua vida, sabe por quê? Porque isso vai fazer o seu corpo sofrer. O seu pensamento tem conexão direta com as suas ações e com o seu corpo. Você quer ver uma coisa, como que isso é uma verdade? Para eu estar aqui hoje, quem me conhece sabe que eu estou quebrando uma muralha muito grande, porque eu sempre fui muito tímida. Eu sempre tive muita vergonha do falar em público, né? E para eu estar aqui, eu tive dor de cabeça. Para eu estar aqui, eu fiquei com frio na barriga. Para eu estar aqui, eu acordei de madrugada, às vezes, imaginando este momento. Sabe? Ou seja, o que eu penso tem conexão direta com aquilo que eu sinto. E o meu corpo, ele reage a essas coisas. Não é à toa que nós vemos muitas pessoas sofrendo, sabe? Sofrendo mesmo. Doenças no seu corpo físico. Eu estava conversando essa semana com uma moça que me disse que quando ela fica assim, estressada, nervosa, o corpo dela empola toda, ela começa a ter alergias, sabe? E ela sabe que é emocional. Olha isso, gente. A gente pode aceitar uma coisa dessa? Não. É normal? Não é normal. Pode ser comum. Pode ser comum, porque muitas pessoas passam por isso, então é comum, mas não é normal. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Sabe, nós precisamos entender e assumir o que a Bíblia está falando a respeito disso, e nós precisamos aprender. Sabe? Isso vai requerer esforço da nossa parte. Não vai ser assim de um estalar de dedos, porque senão seria muito bom, não é verdade? A gente se vê livre aí de tudo isso, livre de toda ansiedade, a gente fazer uma oração e Jesus nos responder, que glória que seria. Mas não é. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem, quando eu estava ouvindo a pregação da pastora Andréia, eu pensei a respeito disso, quando ela estava falando sobre Adão e Eva. Pensa comigo, nós fomos criados do pó, né? Mas antes de Deus criar Adão ali, ele criou um jardim. Ele criou um jardim e colocou Adão nesse jardim. Adão, ele não tinha que arar a terra. Adão, ele não tinha que preparar o jardim. Deus plantou o jardim e colocou Adão para desfrutar desse jardim. Mas quando Adão pecou, uma das palavras, uma das sentenças que Adão recebeu foi exatamente essa. Agora você vai ter que comer do suor do seu rosto. Agora você vai ter que arar a terra para plantar nesta terra. Ou seja, a terra estava no estado perfeito, Adão só tinha que desfrutar.
Agora, a terra sofreu a sua sentença por causa do pecado de Adão, e Adão vai ter que suar para colher. Isso é uma representação nossa. Nós fomos criados no estado perfeito, o jardim plantado, prontos para dar fruto. Adão estava no estado perfeito, pronto para liberar fruto para as nações. Sabe? Agora, depois do pecado, não, vai ter que gerar esforço. Esse esforço de arar a terra, o que o Senhor falou ao meu coração, é exatamente esse esforço pessoal para me transformar naquilo que um dia eu fui criado, para revestir deste novo homem que um dia eu fui criado para ser. Você entende isso? Arar a terra dá trabalho. E o que é arar a terra, que eu quero dizer aqui? É você se moldar, não aos padrões desse mundo, mas aos padrões de Cristo. Então, nós não podemos aceitar, queridos, nós não podemos aceitar. Entenda bem, eu não estou dizendo que ansiedade é do capeta, não estou dizendo que a depressão é do diabo, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que tem solução, e a solução está na palavra. A solução está em ouvir o que Jesus está nos dizendo e nós assumirmos esse papel. Quero contar para vocês uma experiência que eu tive em relação a isso, sabe? Eu quero compartilhar aqui, quando eu comecei nesse processo, né, de amadurecimento, que eu precisava controlar a minha mente. A minha filha mais velha, ela vai fazer 10 anos agora, então isso tem aí 10 anos. E eu estava grávida dela, estava grávida já de uns 7 meses, e eu virei para o meu esposo e eu disse para ele assim: amor, a gente precisa pintar o quarto da Ana Luísa, a gente precisa organizar o quartinho da Ana, porque eu já estou entrando no 7º mês e a partir de agora a gente precisa estar preparados aí. E a gente estava passando uma crise financeira muito grande e a gente não tinha condições, e eu sabia disso, mas eu queria assim, que ele me desse uma palavra, eu queria que ele pensasse em alguma coisa comigo, né, para a gente poder ali organizar. E quem conhece o Juninho sabe que ele não dá trela para minhas mazelas, né? E ele virou logo e falou assim: Lu, você sabe que a gente não tem condições. A gente vai comprar o berço e pronto. E quando ele falou aquilo, meu mundo de grávida desabou. Eu fiquei assim, eu chorei a noite inteira, sabe? Eu desabei, eu fiquei assim, num estágio, se eu olhasse para mim, dava dó, sabe? E eu passei a noite inteira dentro do quarto que seria o quartinho da Ana, sabe? E chorando, e orando, e lamuriando. Eu não estava orando, eu estava lamuriando, né? E ali eu passei a noite toda. Quando o dia já estava clareando, eu recebi uma mensagem. Na época nem era WhatsApp, né? Era SMS. Eu recebi um SMS do meu irmão, que nem era de me mandar mensagem, e ele me mandou, ele viu, né, um pouco dessa cena, e ele me mandou Lucas 12. Quando ele me mandou Lucas 12, eu fui para a Bíblia olhar o que era. E Lucas 12, Jesus está falando com os discípulos assim: não se preocupem com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão se vestir. Olhe para os lírios do campo, olhe para os corvos. E na hora que eu li aquele texto, que se preocupar com o que você vai vestir, se preocupar com o que você vai comer, era coisa de pagão, eu fechei a minha Bíblia e eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, eu não oro, não peço, e não quero falar mais nada a respeito disso, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. A última que eu estou fazendo é agora. Eu quero guarda-roupa nessa parede, eu quero berço nessa parede. E eu comecei a olhar para o quarto e imobiliando ali, contando para o Senhor, né, do que eu queria, e a partir dali eu não falei mais nada. Sabe? E passando os dias, um dia eu cheguei, para encurtar a conversa, né? Um dia eu cheguei em casa e o quarto estava pintado da cor que eu queria.
E eu liguei, né, para o Juninho, e o Juninho disse, não, fui eu não. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, muito obrigada, chorando já, liguei para minha mãe, mãe, muito obrigada. Ela, não fui eu não. Aí eu parei, e agora? Quem foi? Sabe, quando eu fui descobrir quem era a minha amada apóstola, juntamente com uma gangue do bem, né, tinha ido lá e mobiliou o quarto, e pintou o quarto tudo. Eu sou eternamente grata à minha apóstola, à minha mãe, ao Marcão, a todos os envolvidos ali naquele dia. Sabe, mas naquele dia eu aprendi uma chave, e eu quero ensinar isso agora para você. Quando você vai olhar Lucas 12, Jesus vai estar falando assim, olha para os lírios, observe os pássaros. Essas duas palavrinhas são a chave. Você entende isso? Essas duas palavrinhas são a chave. Por quê? Porque o olhar, o observar, o ouvir também, mas essa presença do externo é que enche a nossa mente. Você pensa a respeito daquilo que você vive, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Ou seja, se você colocar na sua mente, se você colocar no seu pensamento os seus problemas, isso vai trazer ansiedade no seu coração. O que Jesus está falando ali é, muda o ângulo, muda o seu olhar. Não olhe para isso que você está olhando, porque isso que você está olhando, se você olhar para a falta, se você olhar para a necessidade, se você olhar para o problema, você não vai ter solução. Sabe por quê? Porque nós não temos o controle de nada. Todo o controle está na mão do Senhor. E se você mudar o seu olhar, se você trazer ao seu coração, à sua mente, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo, os pequenos milagres diários que Ele tem trazido sobre nós, isso vai encher o seu coração de fé. No livro eu falo isso, eu conto a respeito dessa experiência, e eu quero te convidar a fazer isso agora, ou quando a ansiedade bater. Faça essa experiência, faça, sabe, esse teste para você ver. Isso funciona porque a partir de então, eu aplico isso na minha vida. Todas as vezes que eu fico nervosa ou ansiosa em relação a alguma coisa, eu começo a trazer à memória aquilo que Deus já fez. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, querido. Eu tenho certeza que Deus já fez tanta coisa na sua vida. Tanta coisa na sua vida Deus já fez. E quando você começa a olhar sobre esse ângulo, sobre o ângulo da provisão de Deus, sobre o ângulo das coisas que Deus já fez, e deixa eu te dizer, se você é novo convertido e não tem essas experiências com Deus ainda, vai para a palavra. Vai para a palavra com fé e vê se há algo impossível, vê se há alguma coisa impossível para um Deus que é capaz de abrir o mar. Vê se há alguma impossível para Deus que ressuscita mortos. Vê se há alguma coisa impossível para aquele que faz sair dinheiro da barriga de um peixe. Não tem, queridos. A ansiedade só vem ao nosso coração porque nós estamos deixando a nossa humanidade se sobressair como mente carnal, como uma mente humana, sabe? Mas esses pensamentos sobre a mente humana é supernatural, porque Pedro vai dizer, lance sobre ele as vossas ansiedades. Ou seja, a ansiedade ela vai bater na sua porta. A ansiedade vai vir sobre o seu coração, mas o que você tem que fazer é lança sobre ele, em oração, em súplica, da forma que você se sentir envolvido no processo, e dizendo para Deus sobre aquilo que você quer. E agora, tente lembrar das coisas que Deus já fez. Será que, nesse momento, Ele vai parar de te atender? Será que agora Ele vai deixar de fazer? Se Ele já fez tanto na sua vida, nós passamos por uma experiência dessa na nossa família. Minha tia deu câncer pela 3ª vez. E quando ela deu a 1ª vez, nós ficamos desesperados, porque é uma tia muito querida.
E ela tem 2 filhas especiais. E quando a minha tia deu câncer pela primeira vez, a família inteira ficou desestruturada, ficou abalada, sabe? Mas nós entramos em campanhas de jejum, de oração, sabe? Nós fomos para o joelho, como família, nós oramos, declaramos, profetizamos, e ela fez a cirurgia e o câncer foi embora. Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, o que a gente pensa? Pronto, vai morrer. Mas ali nós podemos ver o quão grande é o Senhor, sabe? Ela fez a cirurgia, ela ficou restabelecida. E passou anos, e depois que passou esses anos, ela deu câncer de novo, em outro lugar. E aí ficou todo mundo daquele jeito de novo. Meu Deus, e agora? E agora? O que faremos? E agora? De novo? Sabe? E agora foi muito mais agressivo. Ela teria que fazer uma cirurgia para retirar toda a bexiga, para tirar pedaço do intestino. Ela iria usar bolsa, sabe? Ela iria usar bolsa para sempre. E ela estava assim, numa tristeza profunda de ter que usar as bolsas, sabe? E ela foi para a cirurgia e ela estava triste, todos nós estávamos tristes, mas eu falei isso para minha avó. Eu me lembro que nesse dia eu falei com a minha avó que estava muito atordoada, né? E eu falei para ela, vó, o Deus que fez uma vez faz de novo. O Deus que fez uma vez faz de novo. E quando ela acordou da cirurgia, para surpresa de todo mundo, ela não teve que usar bolsa. O médico conseguiu retirar tudo que precisava de retirar, reconstituir o intestino, reconstituir a bexiga. Isso foi um milagre. E aquela frase que eu falei para minha avó, sabe, fica ecoando dentro de mim. O Deus que fez uma vez, Ele faz de novo. E é isso que nós precisamos entender, sabe? Eu preciso que você entenda isso, queridos. Eu preciso que você tenha o entendimento que você precisa mudar a sua maneira de pensar. Nós não temos que pensar como o mundo pensa, porque nós não temos o Deus que o mundo tem. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, que Ele é capaz de fazer coisas inimagináveis, coisas que não existem, vêm à existência por causa do poder desse Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Agora, quando nós pensamos nisso, a ansiedade ela vai indo embora, esse medo vai indo embora, sabe? Essa paralisação vai indo embora. Eu estar aqui é fruto disso. É fruto de eu entender que eu precisava mudar a minha mente, porque senão, tantas pessoas que foram abençoadas no módulo presencial, nos aconselhamentos, não seriam. Se eu não tivesse entendido que eu preciso passar por cima da minha timidez, que eu preciso passar por cima dos meus bloqueios, das minhas mazelas para abençoar outras vidas, é fruto de mudança de mentalidade. E eu quero que você entenda isso, sabe? E eu quero compartilhar algo também muito profundo em relação a esse olhar externo com você, esse olhar externo, sabe? Aquilo que... Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Olha, aquilo que está no seu entorno precisa ser mudado se você tem crise de ansiedade, se você tem crise de pânico, se você tem síndrome do pânico, se você tem doenças psicossomáticas, coisas que você sabe são reações do seu corpo que são de ordem emocional, você vai precisar fazer um exercício que eu vou te ensinar agora. Você vai precisar mudar aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Amanhã eu vou contar um pouco dessa parte do meu testemunho, que é quando eu passei por 2 perdas muito grandes e eu comecei a entrar nesse estágio de depressão, de medo, de ansiedade, sabe? E essa palavra, assim, me ajudou a sair desse lugar. Eu parei de assistir jornais, por exemplo. Eu parei, porque eu tinha um hábito, né, de todos os dias ao acordar, ao invés de ir para redes sociais, WhatsApp, essas coisas, não, eu ia para o jornal para ver as notícias, para me inteirar durante o dia, né? Mesmo depois de fazer oração, de ler a palavra, eu ia para os jornais. E quando eu ia para os jornais, eu passava o dia mal. Eu passava o dia
atribulada. Por quê? Eu comecei a perceber que as notícias dos jornais, elas estavam entrando dentro de mim e colocando medo. Medo, medo. Eu não tenho tempo de falar sobre tudo aqui, então vamos pular essa parte. Mas você vai precisar ver o que você tem se alimentado, o que você tem colocado diante de você no seu dia a dia. E eu quero dizer, é até filme, tá? Filme, música, conversas, reportagens, eu estou dizendo sobre tudo aquilo que você vê e sobre tudo aquilo que você ouve. Os seus pensamentos são resultados disso. Se você vê muito sobre a palavra de Deus, se você lê muito a Bíblia, se você ouve canções que te inspiram, que te conectam com o Senhor, você vai começar a mandar essa ansiedade embora. Você quer ver uma coisa? Eu não tenho tempo de ler com você aqui esse texto, mas você vai anotar aí e vai ler em casa. Gênesis capítulo 30. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Abre lá, Gênesis capítulo 30. A partir do versículo 31, vai contar uma história que eu também não vou ler aqui, você vai ler em casa, mas eu vou te contar rapidamente para você que não conhece essa história. Conta a história de Jacó, né? Jacó conversando com Labão, ele já estava num estágio onde ele queria ali sair da casa do seu sogro, né? Porque o Senhor o estava abençoando muito, ele já estava adquirindo ali as riquezas e ele queria ir embora. Mas, em conversa com o sogro dele, eles entraram num acordo que Jacó, então, ia começar a receber salário. Jacó ia começar a receber salário. E qual que era o salário dele? Ele mesmo propôs, né? Vamos separar aqui, olha. Os animais que nascerem com listras será meu salário. E os animais que nascerem lisos será o seu. E aí a gente separa os rebanhos. E a Bíblia vai dizer, não quero entrar aqui nessas questões teológicas, né? Eu não quero, eu brinco com os meninos, essas mandingas gospel, eu não sei o que Jacó fez. Não entro nesse mérito. O que eu sei é, quando Jacó via um animal saudável, Jacó pegava uma vara, fazia listas nessa vara, ele cortava o caule de maneira que ficava listada. Colocava essa vara em frente a um bebedouro. Presta atenção nisso, ó. Quando ele via um animal saudável, né, que daria uma boa cria, ele pegava essa vara, colocava em frente ao bebedouro e o filhote nascia listado. Para todo mundo que entende um pouquinho de criação sabe que, principalmente, né, as ovelhas, nascer rajada, nascer manchada, é o mínimo. Mas, nessa época, começou a vir muitas. E Labão olhou para aquilo e falou, não tem lógica não, vamos trocar de salário. Vamos trocar de salário. Então, as que nascerem listradas, manchadas, será o meu pagamento. E as lisas serão suas. E Jacó falou, tá bom. Vai, tira a vara da frente do bebedouro ali. E as ovelhas começaram a nascer lisas de novo. E Labão trocou de novo, até que Jacó falou assim, não, vamos parar por aí, você já mudou meu salário um monte de vezes, como é que é isso? Né? Mas a bênção de Deus estava sobre Jacó. Agora, segura essa experiência e vamos para João. João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava passando por Samaria, ele parou no poço de Jacó. E no poço de Jacó tinha uma mulher, uma samaritana, a gente conhece como a mulher samaritana, e ela estava tirando água do poço ao meio-dia. Ou seja, todo mundo já ouviu essa história, né? Os discípulos foram comprar comida, Jesus ficou sozinho, uma mulher tirando água num poço ao sol do meio-dia, né? Disse que ela está evitando outras más línguas, né? Vamos dizer, que a reputação dela não era tão boa, e Jesus pede ela água, todo mundo conhece essa história, Jesus pediu ela água, e ela diz, por que você está me pedindo água se eu sou samaritana? A gente não se dá bem. E Jesus fala para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo, você que me pediria água.
E quando Jesus consegue tocar o coração daquela mulher e convencer de quem ele era, ela fala, me dá dessa água então. Me dá dessa água. E Jesus vira para ela e fala assim, vai buscar o seu marido. Olha só. E ela diz algo que todo mundo já sabe, né? Eu não tenho marido. E Jesus fala, dissestes bem, porque você já teve 5. E esse que você está agora não é seu. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que tem a ver água com marido? Ela estava pedindo água. E por que Jesus mandou ela chamar o marido? O que tem a ver uma coisa, água, com o marido? Tem tudo a ver. Porque aquela mulher, diante das suas carências, diante da sua necessidade, estava colocando os relacionamentos para suprir. Agora volta lá na experiência de Jacó de Gênesis. Lembra da vara na frente do bebedouro? Aquilo que aquelas ovelhas, aqueles animais olhavam no momento que eles estavam suprindo a sua necessidade de água, determinava o fruto que saía deles. Você está entendendo isso? Escreve aí para mim, para eu ver depois se vocês entenderam essa parte, senão eu explico amanhã de novo. Preste atenção, aquilo que você coloca diante de você, no seu momento de sede, de carência, de necessidade, aquilo que está diante dos teus olhos, nesses momentos de fraqueza, vai determinar aquilo que vai sair de você. No caso da mulher samaritana, a carência que ela tinha, diante da carência que ela tinha, ela colocava relacionamento. E o que saiu dela? Adultério. Você entende isso? Quando você fica triste, o que você faz? Quando você tem carências, o que você faz? Quando você tem necessidades, para onde você vai? O que está diante dos seus olhos? O que está diante do seu olhar quando você precisa de alguma coisa? Te garanto que se for a palavra de Deus, vai sair milagre daí. Você pode dar um glória a Deus? Se tiver a palavra de Deus diante de você no momento da sua necessidade, pode ter certeza que vai sair milagre daí. Agora, se tiver o WhatsApp do contadinho, Sinara, que fala? Do crush. Se tiver o WhatsApp do crush, quero te dizer que vai sair adultério daí. Diante da sua carência, se tiver um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, um site pornográfico, vai sair adultério daí. Você está entendendo isso que eu quero te dizer? Queridos, isso é muito importante que você entenda, porque a sua vida é guiada por seus pensamentos, mas os seus pensamentos, eles só brotam diante daquilo que está, adiante de você. Aquilo que está diante dos teus olhos no momento da sua necessidade. Então, você não pode deixar a sua mente vagar. A gente acha que pelo pensamento ser secreto, pelo pensamento ser oculto, você pode pensar o que você quiser pensar. Você não pode. Você não pode, os seus pensamentos também fazem parte de você, da sua vida cristã, daquilo que você vai ter que entregar a Deus, você vai ter que prestar contas a Jesus. Os seus pensamentos, eles contam, eles são importantes para Deus, a forma com que você pensa. A forma com que você passa o seu dia, aquilo que você pensa durante todo o seu dia, isso é importante para Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que edifica, e ele vai, que traz proveito, ele fala um monte de adjetivos do bem, ele fala, nisto pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você entende isso? Você não pode deixar o que vier à sua mente. Você não pode, eu vou dizer de novo, anote isso daí. Pense sobre o que você anda pensando. Pensa sobre o que você pensa durante todo o seu dia. Esses pensamentos que você está pensando, eles são para a glória de Deus? Porque se eles não são para a glória de Deus, eles vão criar estruturas, fortalezas na sua mente. Deixa eu te contar uma outra coisa. O seu cérebro,
Presta atenção nisso. Eu não sou neurocientista, não sou psicóloga, mas eu sou curiosa, eu sou estudante, né? Então, eu sempre vou atrás das informações e eu aprendi algo muito, muito legal com o Lamartine Pozella, e ele tem uma série muito top sobre isso também, e ele fala a respeito do poder do inconsciente. Agora, você vai ter que prestar atenção em mim para você entender isso que eu quero te dizer. Ele diz, os neurocientistas dizem, a doutora Rosana Alves também, ela é uma cristã e ela é neurocientista, e ela também fala a respeito disso, que a maioria das coisas que nós fazemos durante o dia estão no nosso inconsciente, subconsciente. 90%, você tem noção de que é 90%? É muito mais do que a metade, muito mais. A maioria das coisas que nós fazemos estão no subconsciente, no inconsciente. Só que eu quero te chamar a atenção para isso. Aquilo que está no seu subconsciente, no seu inconsciente, é aquilo que um dia foi consciente. Ficou difícil? Mas presta atenção, vou dizer de novo. 90%, a maioria das coisas que você faz, você não faz de maneira consciente. Você não tem que pensar. Por exemplo, eu tenho aqui uma anotação de tudo que eu tinha que falar, das coisas que eu gostaria de lembrar para eu não esquecer. Você vê que eu nem estou olhando para ali toda hora, não, né? Mas tudo que eu estou falando já está armazenado no meu subconsciente, no meu inconsciente. Então, essas coisas vêm. Por exemplo, enquanto eu falo, eu mexo as pernas. Enquanto eu falo com vocês, eu penso na próxima coisa que eu vou falar. Eu estou vendo a Sinara ali do meu lado. Então, são os automatismos que a gente fala. Entende? Os automatismos. Esses automatismos, eles estão no subconsciente e no inconsciente. Só que, para isso estar lá, um dia teve que ser consciente. Vou dar um exemplo e você vai entender agora, de cara. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela tem que pensar sobre aquilo, sim ou não? Esse é o consciente. Se você tem que pensar, raciocinar em cima de uma determinada ação, você está fazendo isso com o seu consciente. Né? Uma criança, ela é muita coisa para ela pensar, né? Então, ela tem que se equilibrar, ela tem que mexer a perna, ela tem que colocar os braços como equilíbrio, ela tem que ver para onde ela está indo, ou seja, é muita informação. E à medida que ela vai fazendo isso, à medida que ela vai praticando o andar, aquilo se torna um automatismo. Ou seja, para a gente andar, a gente que é adulto, a gente não tem que pensar sobre, agora eu ponho a esquerda na frente, agora eu ponho a direita na frente, agora eu ponho a perna esquerda, eu não tenho que pensar sobre isso. Ficou claro agora? Ou seja, isso está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. A gente faz como um automatismo. É automático, eu não tenho que pensar sobre isso. E isso, pegando ainda o exemplo do andar, formou uma trilha, formou um caminho no seu cérebro, que todas as vezes que você precisa andar, você já está lá, essa trilha já está lá, então eu não tenho que pensar. Se eu levantar aqui e começar a andar, eu não tenho que pensar o que eu tenho que fazer para andar. Você consegue entender isso? Agora, se isso funciona para o andar, se isso funciona para o falar, se isso funciona para o comer, se isso funciona para todas essas funções básicas, isso funciona também para estruturas de ideias. São as chamadas, em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, são as chamadas fortalezas na mente. São as chamadas estruturas de pensamento diante daquilo que você aprendeu. Você quer ver uma coisa? Se você foi criado numa família de gente que fala alto, né? Lá em casa a gente é muito conhecido assim, aqueles que falam sempre muito alto, e é onde a gente vai, os vizinhos, né, sabe tudo que a gente está falando. Se você é criado num ambiente como esse, é só um exemplo, só para você entender, você automaticamente vai falar alto, sem ter que pensar a respeito disso. E se você chegar num lugar onde está todo mundo falando baixo, sem pensar, você vai chegar desaguando tudo assim, ó. Esse é um exemplo simples. Agora,
eu quero te convidar a pensar em relação aos princípios, em relação aos valores. Nós não aprendemos a julgar aquilo que nós estamos recebendo como valores e como princípios, como regras de vida, sabe? O caminho que você está trilhando, as decisões que você está tomando. Nós não sempre aprendemos aquilo que está na palavra. Mesmo você que nasceu na igreja, que como eu, cresceu dentro da igreja, nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. E essa experiência vai começar a confrontar estruturas de pensamentos. Você entende que você não pode pensar qualquer coisa? Quando você vai pensando qualquer coisa, entenda bem, o pensamento ele constrói caminhos. Né? Eu não quero entrar aqui na questão fisiológica, na questão física, não. Mas se você for estudar sobre isso, você vai entender. O pensamento ele constrói estruturas, ele constrói caminhos. É como se você estivesse num campo aberto ou num lote vago. E à medida que você vai construindo paredes, você vai levantando estruturas. E aonde você podia passar livremente, agora você não pode mais. Só que se essa estrutura estiver num lugar onde a Bíblia diz que ela não poderia estar ali, você está entendendo isso? Vocês conseguem entender isso? Se aqui tem uma parede e a Bíblia diz que você precisa passar, sabe o que você tem que fazer? Quebrar essa parede. É destruir as estruturas. Então, todo o nosso sistema de crença, então, toda a nossa maneira de pensar, então, todas as nossas estruturas de pensamento precisam agora passar pelo filtro da palavra de Deus. Está ficando claro? Você está entendendo a respeito disso? Vai colocando aí para mim, se você está entendendo. Amanhã a gente responde as perguntas, tá? Se tiver alguma pergunta, porque está difícil de olhar aqui os comentários. Mas eu espero que tenha ficado claro, né? Como eu disse, eu não consigo passar por todos os pontos que eu gostaria de passar e que a gente passa, né, de uma forma presencial ou quando a gente tem mais tempo, mas nós já estamos encerrando aqui, tá? E eu creio que o Senhor ele está providenciando, né, um escape, Ele está providenciando coisas maiores para nós, Ele está providenciando tudo o que a gente precisa e a gente vai ter a oportunidade de conversar mais a respeito desse assunto, mas eu espero que tenha ficado claro para você aqui, né, nessa nossa primeira aula. Eu quero que você mande esse link, mande o e-book, você pode compartilhar, né, esse material com outras pessoas, porque esse foi o desejo que o Senhor colocou no meu coração, essa foi a palavra que o Senhor me deu, né, que Ele vai trazer muita cura, Ele vai trazer muita vida. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui, você pode mandar no Instagram da Escola de Maturidade, segue lá a Escola de Maturidade, tá? Para a gente poder sempre estar em comunicação. A gente criou um canal no Telegram, isso aqui é muito bom, ó, deixa eu contar para vocês. A gente criou um canal no Telegram, chama Escola de Maturidade. Você pode baixar o Telegram. Para quem não tem o Telegram, baixa, porque é igualzinho o WhatsApp, né? Mas é um canal que está sendo usado para muita informação, né? A informação, o conhecimento da palavra liberta. Então, tem muita coisa boa lá para você se libertar de padrões negativos na sua mente aí. E a gente criou esse canal e a gente vai estar disponibilizando lá estudos, vídeos, livros, palavras, né? A gente vai estar criando muito conteúdo para compartilhar com você. Lá já está o nosso e-book, então você que não recebeu o e-mail, você que não recebeu o e-book por e-mail, você pode baixar, né, por lá. Então, é super simples, é fácil, né? Você baixou o Telegram, você digita canal Escola de Maturidade, você vai ser direcionado para lá. Tá? E para quem entrar nesse canal, tem uma surpresa aí que o pastor Highlander, né, nos presenteou. Isso é um presente, gente, é um presente.
e lá vai ser disponibilizado o link para a última aula da Escola Belém. Para quem é aqui da nossa igreja sabe que a Escola Belém é uma escola assim, fantástica de adoração e devoção, gerada pelo pastor Highlander, né? E tem muitos preletores assim, fantásticos, né? Asaf Borba, e tiveram muitas pessoas assim incríveis lá. E na sexta-feira vai estar Leandro Vieira. Quem conhece o Leandro sabe que não dá para perder, é conhecimento bruto, né? E lá nesse canal do Telegram, da Escola de Maturidade, o pastor Highlander vai ceder para nós o link. Então, a Escola Belém é uma escola paga, né? Mas ele vai ceder para a gente poder participar. Eu não vou perder, eu vou estar lá com certeza, e quem estiver no nosso canal do Telegram vai poder também participar dessa aula, tá bom? Tira um print. Vou fazer uma cara bonita assim. Eu não sei fazer cara bonita, não, mas tira um print dessa aula. Por favor, faça isso. Tira um print dessa aula, uma foto do seu caderno, das suas anotações, posta nas redes sociais, marca a mim, Luciana de Castro, marca também a Escola de Maturidade, compartilha lá para que mais vidas sejam alcançadas, sabe? A gente tem noção assim do que Deus pode fazer através de um vídeo. Eu mesma já fui edificada tremendamente através de um vídeo, de uma aula, né? Então você pode estar abençoando vidas. Para aquele que ficou dormindo e não fez a inscrição, poder perceber o que perdeu e estar aqui conosco amanhã. Amanhã, eu vou adiantar aqui para você, ó. Amanhã nós vamos falar sobre o Vale de Baca. Meu Deus, foi um aprendizado único na minha vida. Sobre o que vai falar o Vale de Baca? Sobre ressignificando a dor. Porque, de repente, esse medo, esse estado que você está de pânico, de ansiedade, é proveniente de um trauma. Eu vou estar contando um pouco do meu testemunho aqui amanhã. Nós vamos estar falando sobre governando as emoções, interrompendo padrões negativos da mente, aquilo que você não consegue tirar da sua mente, nós vamos estar falando aqui amanhã. Então, assim, tem muita coisa, né? Muita coisa. Eu vou tentar aí resumir, mas trazer também de uma forma clara para vocês, tá? E a gente está encerrando e desde já eu quero te agradecer. Obrigada, muito obrigada por fazer parte disso, por fazer parte desse sonho, né? Há muitos anos atrás o Senhor falou para mim que isso ia acontecer, que eu ia ter a oportunidade de falar para as pessoas e trazer vida para as pessoas. Na época eu não fazia ideia de como, mas o nosso Deus, Ele é fantástico, Ele é incrível e Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos, e eu quero ministrar isso sobre a sua vida também, tá? Espero que tenha ficado claro, que você tenha feito as suas anotações. Nós vamos deixar salvo, né, Sinara? Vai ficar salvo aí essa aula, não vai ficar listado, não vai ficar com o link aberto, né? A gente vai gerar um link aí, de forma que depois as pessoas vão poder assistir de novo. Nós vamos mandar o link de amanhã, fica ligado que a gente vai mandar o link de amanhã, né, da aula de amanhã, e eu espero ter você aqui conosco, tá? Quero muito mesmo que você esteja aqui, fazendo parte dessa vitória, né? Vou dizer vitória, dessa expansão da Escola de Maturidade. Quero mandar um beijo, quero mandar um alô, um salve, né, para minha família que está assistindo, né? Quero agradecer de novo a Sinara por estar aqui, se desdobrado aí para fazer acontecer essa aula, né? Meu esposo que está em casa assistindo. Quero agradecer você de coração, meus irmãos, e eu quero orar agora sobre a sua vida, profetizando aí para que Deus possa derramar graça e bênção sobre a sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor por esse tempo, Pai, e eu quero pedir a Ti uma bênção especial, Pai, para cada um que está assistindo,
Deus, para cada um que ficou com a gente aqui até o final. Deus, aquele que se dispôs a ouvir e conhecer mais da Tua palavra. Senhor, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que cubra a casa dos Teus filhos, cubra a mente dos Teus filhos, cubra, Senhor, os bens dos Teus filhos. Ó Pai, que todos eles possam ser, ó Pai, alcançados com uma graça sobrenatural. Deus, que eles possam ser cheios, ó Pai, desse vinho novo. Ó Pai, mas que a mentalidade dos Teus filhos também possa ser transformada. Um novo jeito de pensar, uma nova maneira de viver. Ó Pai, pautada e baseada nos princípios da Tua palavra. Deus, eu quero ministrar vida. Deus, eu quero ministrar uma vida emocional saudável, assim, ó Pai, como o Espírito é saudável, porque foi ativado através do Teu Espírito. Deus, eu quero profetizar agora, Senhor, pessoas curadas, saradas e transformadas pelo poder do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus é a oração que eu faço. Um beijo para você, fique com Deus, até amanhã, eu espero você aqui às 8 horas, tá bom? Ô, Glória,